Não era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Meu nome é Felipe Azevedo. E o meu é Gabriel Coziner. E está começando mais um Não Era Uma Vez. Fala, Gabriel! Boa tarde, bom dia, boa noite. Acho que eu falei na ordem errada, né? Mas tanto faz. Como é que tá você? Tudo bem? Fala, Felipe. Foi na ordem errada, mas é a ordem certa também. Como é que você tá? Tô tranquilo, calmo. E você aí de casa, como é que está? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Não Era Uma Vez. Sejam bem-vindos ao Não Era Uma Vez. E esse episódio, Felipe, além de ter um convidado mais que especial, a gente também vai falar sobre um filme que o convidado trouxe. Qual filme é esse, Felipe? O filme é maravilhoso, o filme é muito bonito. O nome dele é O Feitiço do Tempo. Pelo menos foi traduzido assim aqui no Brasil. Aí depois que o convidado entrar, eu peço para ele pronunciar corretamente aí o nome original. Essa como é que é uma questãozinha de pronúncia. E é isso, Gabriel. O filme é muito legal que ele trouxe. A gente assistiu para trocar ideia com ele. Como o Gabriel disse, um convidado mais que especial, amigo nosso de longa data, Fernando Sintra. Tudo bem com você, Fernando? Como é que tá? Coloca aí um aplauso, edição, por favor, para dar Salve, pessoal. Que ocasião legal voltar a conversar com vocês, vendo esse projeto começando agora. Como tudo que vocês tocam, quase como Midas vira ouro. Então, fico muito feliz de estar aqui nesse início, trabalhando com vocês, falando desse vídeo, desse filme, aliás, que é muito especial mesmo. Cara, que legal, Fernando, estar aqui com você. E se apresenta aí pro pessoal de casa para eles saberem quem você é. Quem não sabe, o Fernando já trabalhou no Instituto Coziner com a gente, rapaz. Sim, tem história É pra contar. verdade. Eu trabalhei no Instituto de 2017 ao começo de 2019. Foi isso mesmo. Enfim, na época a equipe era ainda mais reduzida, os projetos bem incipientes, e foi muito bom ver o Instituto crescendo nesse tempo e ter feito a minha formação em formação de constelação também, né, nesse meio período. Então, eu tive como aluno e como colaborador. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui para falar de um tema que esse filme, assim, eu sinto que ele, a princípio, por ser, tipo, até uma época, se não me engano, ele era um filme meio sessão da tarde, assim. Então, talvez a real essência dele passe batido, né? Porque acaba que a piada acerca da temática do vídeo, que é o feitiço do tempo, se torna uma coisa um pouco banalizada, né? Vamos dizer assim. Então, já ajudando o Felipe, Groundhog Day, é o nome em inglês, que na verdade é o Dia da Marmota. E o Dia da Marmota é de fato um feriado lá, né? E aquilo que se passa no filme, na realidade, é um evento verídico, né? Como a gente viu. Mas peraí, vamos por partes, meu amigo, vamos por partes. Você falou uma coisa que eu queria ter falado. Isso não se faz. Eu também senti o filme meio Sessão da Tarde no início. Mas Queria depois, falar a mesma realmente, coisa o bagulho... também. Mas aí também o cara falou primeiro, apressado. Mas enfim, fala um pouquinho mais do que você faz, Fernando. Eu trabalho com ciclismo, tem um portal de conteúdo de ciclismo chamado Aventrilha. Eu já estou com ele faz 6 anos. Eu fundei em 5 anos, 2016. E é um blog, a gente tem conteúdo, está começando a lançar nossa própria linha de produtos agora também. Bem focado na experiência da bicicleta como uma forma de expandir horizontes, né? Isso que a gente quer trazer para as pessoas que leem o portal. E até numa live com uma outra consteladora no ano passado, em 2020, ela perguntou: "E aí, Fernando, bicicleta ou constelação?" Ai! E veio aquela sensação assim, né, de que engrandece mais. E é uma pergunta praticamente impossível de ser respondida, né? Mas ficou a provocação. Que na verdade as duas coisas têm realmente um peso muito importante na minha vida. Trabalho com ciclismo, amo aventura e amo, enfim, trocar ideias sobre essas filosofias de boteco, que na verdade acaba sendo até mais do que de boteco, né? Mais do que só de fim de sessão da tarde. Gosto muito de tudo isso. Fiz o curso de formação em constelação familiar a princípio enquanto eu estava trabalhando com esse projeto, para tentar, aliás, vislumbrando me tornar um constelador, mas uma das coisas que eu falei durante a formação, inclusive o Mário me respondeu com aquilo de uma forma muito interessante, foi: eu sinto que a cada módulo eu tenho mais leveza de ser um constelador, mas menos ambição de ser um constelador. Ele falou: muito bem, é isso mesmo. E eu realmente, assim, hoje eu vejo que a constelação, ela está presente na minha vida
principalmente depois da formação, como quase uma filosofia de vida, quase que um compasso moral, assim, de entender ordem, hierarquia, dar e receber, como relacionamentos. Então, assim, para mim, ter tido essa experiência com essa formação da constelação familiar, não só com o ato de constelar, entrar em campo, operar em campo, mas ter essa visão da filosofia, vamos dizer assim, né, de tudo que a gente aprendeu de Bert Hellinger e tantos outros mestres, inclusive o Mário, isso encompassa um pouco do que eu faço hoje. Eu gosto de que não seja só sobre barco, mas um pouco mais de expandir o horizonte. E vamos colocar a pessoa que está assistindo, você que está em casa hoje assistindo a gente no celular, no YouTube, e deve estar pensando, é o Will Smith? Não, não, é o Denzel Washington. Não, eu sou Felipe Azevedo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme para vocês saberem do que a gente está falando. O Feitiço do Tempo é um filme de 1993, como o Fernando já citou e o Gabriel queria falar, eu já tinha pensado antes dos dois. É um filme que tem uma pegada meio sessão da tarde no começo, porém é realmente muito interessante. Então ele é um âncora de jornal e ele é meio arrogante, é um cara meio desagradável. Sabe a pessoa meio desagradável, arrogante, que não ouve as outras pessoas? Então o filme faz questão de demonstrar um comportamento meio arrogante do personagem chamado, aliás, do personagem do Bill Murray, que é o astro que estrela esse filme. Dirigido por... Aí, edição, você vai me ajudar, edição. Eu vou dublar e o Fernando vai falar, tá bom? Aí a gente coloca. Harold Ramis. Como eu disse, filme lançado em 1993, a história é da personagem do Bill Murray, que é o Phil, que vai fazer a cobertura de um feriado que existe, e existe de verdade esse feriado nos Estados Unidos e no Canadá, que é o Dia da Marmota, que inclusive é o feriado que leva o nome original do filme, não é isso, Fernando? Vou pedir pro Fernando repetir. Groundhog Day. Muito legal isso. Então é isso, e na verdade as pessoas se juntam para ver uma marmota, um bicho, aquele roedor grande, sair da toca. E quando ela sai da toca, a forma como ela interage com a sombra dela, as pessoas ali acreditam que aquilo diz muito sobre quanto tempo vai durar o inverno, quanto tempo mais o inverno tem. Então isso é tradicional e ele odeia esse feriado, odeia essa cidade, odeia fazer essa cobertura, e já é o 4º ano seguido que ele está fazendo a cobertura dessa cidade. Então é isso, é um filme que trata-se de um repórter que vai fazer uma cobertura com a equipe dele. O que acontece é que ele não consegue voltar depois de fazer essa cobertura, porque a estrada é fechada por um nevoeiro, e toda vez que ele dorme, ele acaba dormindo na cidade, ele acorda no mesmo dia 2 de fevereiro. O dia reinicia várias e várias e várias e várias vezes. Então é isso, é o cara que vai se percebendo preso no mesmo dia por várias vezes e não consegue sair. E eu acho que esse é um bom resumo, né? Não sei se alguém quer complementar alguma coisinha a mais. Não, depois do Morgan Freeman falar isso daí tudo, fica complicado a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Não, Morgan Freeman Mas é um não. filme. Veja bem, Mas é um eu não filme. cheguei tanto. É um filme pra assistir e reassistir, né? Não, que péssimo. Vai lá, Fernanda, é com você. Foi legal? Foi Boa. legal, achei legal. Pode deixar, edição, deixa, não tira. Esse é um filme para ver e rever várias vezes. É justamente isso. É um filme que ele começa com várias as imagens que remeteriam a um filme comum de sessão da tarde. Então é um repórter, ele é muito caricato, como o Felipe falou, ele é muito arrogante. E ali, junto dele, da equipe, existe uma pessoa que é uma colega de trabalho dele, que é muito amável e que tem muita paciência com o jeitão dele. E quando ele vai para essa cidade, para Punxsutawney, eu acho que se chama assim, até o nome é meio bizarro, esse dia já começa a se repetir com uma situação que ele está no lugar que ele odeia, ele está fazendo algo que ele detesta, o clima é hostil e, como a marmota já demonstrou, ficaria hostil por mais semanas, ele não gosta de nada do que ele está fazendo ali e talvez a única luz ali seria essa garota que está presente nesse mesmo ambiente. Então é curioso porque assim a primeira coisa que ele faz já no primeiro dia em que ele percebe que ele está trancado nesse loop infinito, já tentar encontrar com ela e explicar para ela o que está acontecendo. Aí já está formada a cena. Ela é a confidente dele, né? A última esperança, vamos dizer assim. Não, sim, com certeza. Eu gosto muito da metáfora, né, Fernando? Da pessoa que se percebe presa no mesmo dia. O que isso quer dizer, né? O que retrato da realidade isso tem? E pelo menos eu, quantas vezes, né? O meu dia, a gente entra na rotina, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar as boletas, a gente tem que, né, cuidar das coisas. A rotina, ela se torna real mesmo. Mas me parece que é um filme de um cara que se percebe, olha só, se percebe
nesse contexto. E aí toda a história do filme é a realidade fixa, do jeito que ela é. E ele se moldando a ela o tempo todo. Eu acho que vocês dois chegaram mais no clima do filme já, no clímax, quer dizer, do filme já. Duas coisas. Uma, vocês estavam falando Sessão da Tarde, inclusive eu falei, e quando você estava falando, Fran, você usou a palavra clichê. E realmente traz essa sensação mesmo. Mas uma coisa que, assim, que me marca muito na vida é que as coisas mais importantes da vida são clichês. A gente deixa de ver e ouvir elas porque elas são clichês, porque clichê isso, a gente passa desapercebido, mas são muito importantes. E fora isso, vocês trouxeram já esse clímax aí, que é exatamente isso. Será que a gente também já não vive o dia a dia igual? Ele tá vivendo o mesmo dia, mas de uma certa forma a gente vive o mesmo dia também. A gente não faz muita coisa diferente. Então, eu digo a gente num geral, né? Claro que tem pessoas para tudo. Então, isso daí foi o que mais me trouxe essa chave, assim, uma crítica para mim mesmo. Eu acho interessante observar que no filme ele passa por estágios como alguém que encontra algo muito assustador reage também. Então, talvez uma notícia horrível como uma doença terminal ou algo que prende a pessoa numa realidade que ela não gostaria, seja essa coisa qual for. Ele passa por estágios, como qualquer pessoa passaria. Então, talvez ele entre num processo de negação e ele tem um processo eufórico, até histérico com isso. Então, ele vai, bate nas pessoas na rua, assalta banco, não está nem aí para a realidade dele, está contestando aquela realidade numa certa agonia. Depois daquilo, ele tenta tirar algum proveito dessa realidade, mas ele usa isso de maneira bem furtiva, então ele vai estudando dia após dia maneiras de conquistar a garota, ele torna até isso um processo obsessivo, até o dia que ele meio que consegue, mas ele percebe que roboticamente não valeu de nada, e ele entra num processo depressivo, então ele tenta se matar diversas vezes no filme. E aí que você percebe que isso aí não pode ser um filme de Sessão da Tarde. Que é assim, é um filme muito mais profundo. Ele está tão incomodado com aquela realidade que ele entra nesse processo da tentativa de suicídio. E aí, esse ciclo ele começa a subir, que para mim assim, é um dos grandes pontos mais interessantes do filme, quando ele tenta transformar uma realidade banal numa realidade excepcional. E essa tomada de consciência do que é o dia a dia dele, e passar por todo esse processo, ver que nem o suicídio salvaria ele, como de fato não salva, para uma decisão de vou transformar isso em algo excepcional, algumas outras coisas começam a acontecer na realidade. E a gente começa a ver, que é o que o Felipe trouxe, um dia a dia que é repetido infinitas vezes, começa a não ser tão repetido assim. Mesmo que ele saiba exatamente o que as pessoas vão falar, ele encontra novidade em todos os dias que ele vive a partir desse momento. E uma dessas novidades que ele encontrou é que existe a morte. Um dos personagens que ele via e encontrava todo dia e ele ignorava, às vezes ele decidia dar dinheiro ou não, tanto faz, que era o senhorzinho que pedia esmola todo dia na esquina. Ele descobriu que esse dia, que se repete várias vezes, esse mesmo 2 de fevereiro, era o dia da morte desse senhor. Então ele passa alguns dias ali acompanhando esse senhor, tentando evitar a morte desse senhor várias vezes, e aí quando a médica fala pra ele, algumas pessoas morrem, que parece que ele entende isso, aí parece que ele começa a olhar para a vida. Inclusive, ele começa a salvar vidas a partir daí. Então, eu achei interessante isso, a forma como eles colocaram o olhar que ele tinha para a própria vida, assim, sacou? Não, isso é muito legal. E assim, é muito bom que vocês trouxeram, porque isso era uma coisa assim, que ele teve todo esse processo que geralmente tem, e bem metaforicamente falando, ele teve que matar o fio antigo, assim, para conseguir achar esse fio novo, né? Metaforicamente pra gente, e no filme mostra realmente ele tentando suicídio e se matando. Mas ele consegue transformar o dia dele em dias extraordinários. Eu gostei muito da frase que você usou, viu, Fernando? Ele conseguiu viver a vida, só que encontrando realmente quem é o Phil, né? Ele consegue no começo conquistar a garota, mas fazendo o que ele acha que ela queria. E no final ele consegue conquistar a garota sendo o Phil. Então, essa foi uma mudança radical, realmente, do Phil. E para mim é interessante, eu sei que a gente vai acabar rebatendo e voltando em outros momentos do filme, mas essa tentativa dele, não tentar mais conseguir conquistar a garota e simplesmente viver dias
incríveis, como eles se apresentam para ele, seja naquele dia salvando o garoto, como o Felipe salvou, ele salva o garoto que vai cair da árvore, seja fazendo boas ações para as pessoas, seja fazendo o que for, ele no final do filme, ele consegue ficar com a garota. Talvez ele tenha ficado em outros momentos durante o filme, porque o filme não passa todos os dias, evidentemente. A noção que dá é que ele ficou lá por muito tempo, muitos mais dias do que nos é apresentado. Mas o que fica claro é que ele sai do feitiço do tempo quando de fato ele consegue ficar com a garota. Seja isso a solução do feitiço ou não, isso é outra história. A questão é que acabou. Talvez ali ele pudesse pensar, agora finalmente eu vou viver uma vida infinita com essa garota aqui. Então, assim, isso para mim é uma outra mensagem, refletindo sobre a morte, mas ali foi o fim. Ele viveu infinitos dias banais e talvez ali a vida é tão fugaz, sabe? Que às vezes a pessoa simplesmente, no dia que ela achou que agora eu vou viver finalmente minha vida, acabou. Agora ele volta para a cidade e sabe Deus o que vai acontecer. Então, essa tentativa de... Aliás, o fim, ele tá sempre à espreita. Sabe o que me chamou muita atenção também, Fernando, que o que você falou do processo, ele passa por um processo mesmo. Quando ele entende que nada que ele faça importa, então, porque esses dias são interminavelmente repetidos, ele tem um processo meio de adolescente ali primeiro. Então você vê que tem um processo meio que de vida mesmo, né? Então ele precisa pegar o carro e ir fora da lei, e atropelar as coisas, e nada importa mesmo, amanhã eu vou acordar e tudo isso vai, não é? E é como um amador, eu acho que é isso mesmo, assim, que tá principalmente na trama do filme, pelo menos pelo que eu vi, humildemente, a mudança dele em relação ao que é, sacou? E você falou agora sobre o que quebrou o feitiço, também não sei o que exatamente, né, cada um vai se apegar, vai, tipo, perceber uma parte, mas eu lembro a hora que ele falou, não importa como vai ser amanhã, eu tô feliz com você agora. Como se ele tivesse encontrado o Aceba aqui e agora, sacou? O Gabriel fez uma cara de quem eu falei que ele queria falar, ó. Não, é exato. Nossa, sabe o que é muito legal conversar sobre os filmes, porque é isso. Eu vim com uma sensação de sessão da tarde mesmo. Eu escrevi 3 coisas pra falar, tipo, eu não sabia exatamente como raciocinar o filme. E quando vocês começam a falar, tipo, vocês falaram, o que quebrou o feitiço? E aí vocês deram 2. E uma outra coisa que eu enxergo, o que quebrou o feitiço foi o fio ser o fio. Ele encontrar a verdadeira essência dele. Ou seja, ele não tem. No final, a garota falava, mas você é incrível, você faz isso. E ele não fez nada. E no começo ele mostrava tudo que ele fazia, ele queria mostrar. Então, quando ele tinha certeza quem ele era também. E isso que fez ele conquistar a garota, isso que fez quebrar o feitiço, e essa frase é a única frase que eu anotei do filme. A única. Não importa o que aconteça amanhã ou pro resto da minha vida, eu estou feliz agora. Isso daí é a chave da vida, né? Viver o agora. A gente não sabe nada. Então, se você conseguir estar feliz agora, eu acho que é até afrontoso, assim. Isso me lembra uma ocasião, quando você fala isso, eu tenho que falar dessa cena porque para mim foi muito marcante e não tem a ver com o filme, mas tem a ver com o professor Mário. A gente, numa reunião muito especial das que a gente teve, a gente estava falando sobre o eterno retorno de Nietzsche, que basicamente ele fala assim, se você gostar de fazer tal coisa, faça tal coisa. E quando você descobrir que você gosta disso, não recue ante nenhum pretexto, porque o universo vai tentar te dissuadir. A frase é mais longa, mas via de regra, mais ou menos ela é assim. E aí nisso, o professor, ele colocou uma música para tocar, que essa cena assim para mim é apoteótica assim, que a gente começou a cantar junto. E ele fala: if you wanna run away, run away. Se você quiser fugir, fuja. Se você quiser fazer isso aqui, faça. Mas faça agora. O timing, né, é a resposta para o sucesso, para você ser bem sucedido. E aí, em um determinado momento dessa música, que é muito marcante também, fala: e se você não souber o que fazer? E se você não souber para onde ir? E se você não souber o que você quer? Faça mesmo assim, porque o timing é a razão para o sucesso. Então, eu acho que muitas vezes elas se perdem no: o que eu vou obter com isso? Qual que é a minha consideração com isso? Eu não sei o que eu vou fazer, e se congelam no momento enquanto o tempo está passando. E esse cara talvez não tenha percebido. Talvez, se ele tivesse conseguido ficar com a garota na terceira noite, era 1000 noites. E ele teria ficado 997 noites lá. Ele ficou na 1000ª. Sabe o que poderia ter acontecido nessa vida, né? Acabou. Então, eu acho que essa questão assim de você ir lá sem querer se demonstrar quem é, mas sabendo que o tempo é finito, mesmo num dia em que parece que vai se repetir infinitas vezes, é a chave para o sucesso, como diz a música que a gente ouviu aquele dia.
Cara, muito legal. Você falou um negócio que eu também pensei muito profundamente dentro de mim quando eu estava assistindo o filme, mas eu não conseguia transpor em palavras. Que eu acho que certas pessoas, ou até eu mesmo falando da minha experiência pessoal, é como se eu tivesse ficado, agora eu vejo, mas preso no tempo, como se parte de mim ficasse preso em algum acontecimento do passado, sabe? Algum trauma, alguma dor. E é isso que eu vejo, assim que eu sinto essa metáfora do dia se repetindo, como se parte da alma dele ficasse ali parada naquele tempo, na depressão, sabe, na tempestade que vem, e nas mesmas coisas, e ele não gosta nem dele mesmo, na verdade, não é? Então, é isso que eu sinto, assim, sabe? Até é como se esses filmes, quase todos deles, fossem metáforas de processos terapêuticos, de um cara que passou da imagem do cara arrogante, sacou? E foi se lapidando, do mesmo jeito que ele foi aprendendo a fazer com gelo, sabe? Se Uhum. lapidando até conseguir deitar do lado daquela mulher e falar simplesmente com o coração, sacou? Então, eu acho que se tem várias outras metáforas assim também. Se você assiste Jumanji, por exemplo, é uma criança que ficou dentro do jogo por não sei quantos anos. São vários filmes que tem várias metáforas assim, onde por algum momento o ser se perde. Mas o quanto é importante se perder para se encontrar, né? Perfeito, nossa. Vocês estão falando umas coisas muito interessantes mesmo, de verdade. Mexe comigo de verdade, assim, quando vocês estão falando. Porque agora também, assim, você vê que não é realmente qualquer coisinha. Agora que eu percebi. Ele trabalha como uma pessoa que controla o tempo. E mostra até a revolta dele de não controlar o tempo, né? Ele é um jornalista meteorológico. Então, então tem essa brincadeira aí também. Então você vê que acaba tendo mais coisa até do que a gente percebe no filme. Eu realmente passei batido legal agora no filme eu tô vendo. E esse negócio do fio, ele tá preso em um dia, é uma metáfora muito legal, porque ele, em um dia só, ele viveu de 1000 jeitos diferentes, um dia. E a gente que vive 1000 dias como se fosse só um, sabe? É isso daí que me veio muito forte quando vocês estavam falando, sabe? Cara, eu já mudei muito minha opinião sobre o filme. É a cena do cacho de uvas, que as primeiras uvas a gente come como se não tivesse fim. Vai chegando na última, a gente até chupa o dedo, né? Tá acabando, e isso vai ficando claro. O interessante dele é que ele não sabia quando ia acabar. Talvez essa fosse ou a vantagem ou a desvantagem dele. Ele tinha que tomar uma atitude, ele tinha que tomar uma decisão em determinado momento de fazer algo. A gente tem mais ou menos uma ideia, mesmo que, por exemplo, a morte é apresentada para ele como assim, a morte acontece, ele não sabe quando que a morte, né, entre aspas, da existência ali dele vai acontecer. Literalmente, a gente sabe mais ou menos a nossa. E ainda assim a gente resiste a desfrutar de cada uvinha que vem vindo. Tem uma outra coisa que eu queria trazer do filme, que eu acho que assim, é uma outra janela assim, do filme, que é como ele começa a expandir consciência. E assim, para mim, os artifícios que o filme mostra para mostrar que ele tomou essa decisão é através de uma certa erudição, assim, ele vai aprender a tocar piano, ele começa a ler filósofos, ele começa até a cena do gelo, que ele se torna tipo um escultor de gelo e coisas assim. E uma coisa que eu acho que é muito pessoal, durante a quarentena, que não deixa de ser, assim, é lógico, é um mundo mágico, mas não deixa de ser tão diferente, ele está preso no mesmo lugar, ele não consegue sair dali, é nessa clausura. Eu passei por esse processo também de querer desenvolver esse tipo de coisa. E veio uma frase, que eu não sei se é assim que ele fala, mas é no Hamlet, no Shakespeare, que ele fala da casca de nós, que até numa casca de nós, a consciência dele, se me aprisionasse numa casca de nós, eu seria livre, porque ele tem a consciência dele. E eu acho que isso é uma outra mensagem que o filme passa. Às vezes a gente é limitado fisicamente, isso acontece, como aconteceu nele, como alguém pode ficar acamado, mas essa lucidez da consciência dele, para mim, é algo que atravessou o tempo. Se tem algo que dali ele levaria, esse desenvolvimento pessoal, essa expansão de consciência que ele teve, que para mim, através do filme, mostra como ele lendo, ele aprendendo música, ele se autodescobrindo, ele sabe, de diversas formas. Isso eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante também. Parece que ele vai aprendendo a se direcionar dentro desse tempo. Eu acho que é o que você falou muito bem, uma expansão de consciência. Me lembrou o Truman, que aos poucos vai percebendo o que está acontecendo ao redor dele, sabe? E aí, quando é igual assim, vamos ver, trazer a metáfora para a realidade. É como se a gente tivesse, vamos supor que a gente tivesse nesse dia a dia que vai se repetindo. Tipo, já é assim, né? A lua e o sol dando volta só e a gente contando no calendário. Mas isso já é assim.
não é? Agora, ele... Esqueci de novo o que eu ia falar, vocês acreditam? E a edição vai me zoar com certeza. Ah, então, isso. E aí, valeu, edição. E aí, enfim, quando ele percebe, então, depois, porque a primeira visão que ele tem de estar nessa repetição toda é meio niilista mesmo, né? Ele começa a se suicidar várias vezes e coisa e tal. E aí foi o Gabriel falou a única frase que ele anotou, eu anotei uma só também, que é justamente na virada de chave, quando ele cita uma frase assim, ó: o inverno que se arrasta lá fora, com um sorriso no rosto, um sonho de primavera. Então, como parece que ele consegue começar a ver a beleza naquela coisa mórbida, Uau. né? E aí que ele começa meio que então o que que ele faz? Quando ele se percebe nesses dias que se repetem e depois que ele consegue, né, levantar e lidar bem com isso, a primeira coisa que ele faz é se direcionar, percebe? Se direcionar nesse tempo. Então, ele se jogou para estudar música, para estudar o que ele queria estudar. Então, é interessante como o resultado dessa expansão de consciência foi se dedicar a algo. Porra, vocês falaram umas coisas que realmente assim me deixou mais pensando do que com vontade de falar. Me veio só aquela frase lá famosa, né, que a gente vive como se não quisesse morrer e morre como se não tivesse vivido, né? Então só me veio isso assim, sabe, que ele diante da eternidade, e a eternidade também assim é como um símbolo até que pode ser infelicidade geralmente, que é o que dá o sentido à vida, é a morte mesmo, como a gente já foi falado antes. E ele consegue desfrutar, ele por ter tempo, ele consegue desfrutar, mas a gente sempre tem tempo e sempre falta o tempo. E você falou muito legal, Fernando, você trouxe essa sensação, assim, sabe, de que ele tinha esse tempo, mas a gente sempre tem isso, né? A gente sempre, como ser humano, a gente não pensa nesse final. Então a gente vive todos os dias no lado. Como é que eu posso dizer? A gente pode desperdiçar a vida, né, nesse meio tempo. Porque a gente não deixa de viver. É mais um dia. E eu vou falar que fez sentido pra mim assistir esse filme e saber que é uma escolha que veio de você, Fernando. Porque, falando até como amigo agora, você é um cara que parece que sente esse chamado do âmago do ser por experiências novas, sacou? Então, tipo, eu já imaginei, eu assisti o filme e falei, pô, tudo a ver com o Fernando. Já imaginei você nos Alpes suíços com a sua bicicletinha sozinho no frio do cacete. E coisas que, tipo, você precisa, sabe, que pelo menos te façam se sentir vivo, sacou? E acho que o filme se trata bastante disso. Verdade. E eu acho que essa questão da quarentena, especificamente, que é um momento muito, assim, único, me limitou nesse sentido, da busca física por esse contraste com o novo, com... E isso eu não tive. Então, assim, para mim sempre, isso está me fazendo muita falta, mas qual que é a saída? É a consciência. Para mim, assim, uma das grandes lições do filme a expansão da consciência deu mais ou menos conta do recado. Ele parou de dizer eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou bom nisso, deixa aqui comigo que eu faço, isso aqui é só mais uma coisa, não fiz nada demais, só sei que nada sei, basicamente, né, meio socrático. Só sei que nada, não sei de nada. Nessa infinitude de dias que se repetem, eu ainda me surpreendo. Então, assim, eu acho que essa surpresa com um dia que pode ser muito repetido, para mim, nessa situação que é tão limitante frente ao que eu gostava tanto de fazer, que é viajar de bicicleta especificamente, essa está sendo uma saída também. Então, esse filme, na hora que eu vi ele recentemente, ele me tocou muito nesse sentido, porque assim, a gente acha que os filmes que a gente gosta mais são os que a gente consegue se colocar no papel do ator principal. Eu já vi isso de algum lugar. E faz muito sentido, eu me senti muito no lugar dele. Talvez essa revolta, passando por uma fase adolescente, não sei qual dos dois você falou, que é muito pertinente essa palavra, adolescente mesmo, para um estágio mais de entrega. Sei lá quando isso vai acabar, não sei se acaba, não tenho controle sobre isso, mas eu não quero que chegue no 10º dia e a minha vida acabe e eu não possa dizer nada sobre o que eu vim aqui a fazer. Acabou, passou, já era. Né? Então, eu acho que esse filme me tocou muito nesse sentido, me motivou a continuar com os olhos bem abertos, assim, para qualquer coisa que estiver vindo na nossa direção. O que parece é que a vida tá, principalmente nesse momento de quarentena, ela tá convocando a gente a ser o fio, né? A gente vê que a gente não controla, que a gente não planeja, que a gente não é nada, e a gente passa por todo esse processo que pode ser amargurante e repetitivo pra chega a ser absurdo quanto é repetitivo os dias.
e a gente conseguir fazer essa expansão aí de consciência, de conseguir viver o mesmo dia de formas diferentes. Então, o que parece é que como se a gente estivesse no momento de passar pela mesma jornada que o Phil passou, né? Porque ele também queria sair. Ele também queria sair da cidade, mas ele não pôde por algo maior que ele. Então, esses somos nós. Pelo menos deveria ser todos nós. Então, eu acho que realmente tem bastante ligação com o momento atual, né? E, assim, a mensagem mais direta que o filme passou pra mim é que, assim, a realidade tá aí. É essa. Como o que eu vou fazer com ela depende muito de mim, sacou? De estar desde o arrogante até o cara vivo de coração, tipo, e me deu uma certa agonia de talvez não ter encontrado ainda a minha melhor versão. Então isso significa que cada segundo que tá passando eu tô perdendo, sabe? Então é meio que uma sede de vida que me transmitiu. Não sei se eu consegui, tipo, expressar bem, porque é alguma coisa muito subjetiva. O filme fala com você de um jeito subjetivo, né? Às vezes a palavra é pouca pra apontar, sacou? Eu acho que é, o filme ele mascara muito bem o tempo passando. Mas assim, até vou retomando, na verdade, retomando a questão da quarentena, do que a gente está vivendo hoje, porque é muito real, afeta todo mundo, não tem como. É, as, a gente tem uma realidade onde pessoas realmente estão partindo por causa disso. Pessoas morrem, pessoas padecem, pessoas estão doentes. E isso aí é algo assim na mistura que o filme talvez no grau menor mostra. Assim, as pessoas não estão enclausuradas porque existe uma pandemia à solta. Mas de alguma forma é acordar num outro dia e talvez assim, passou, a vida vai recomeçar, vamos dizer, a vida não parou, não vai recomeçar, né? Mas a vida antiga talvez continue, e agora essa aqui passou. E assim, aquela frase que você falou, eu nem tinha notado essa frase na realidade, sobre o inverno sendo algo da primavera. Você pode repetir, Felipe? O inverno que se arrasta lá fora, com um sorriso no rosto, um Talvez não sonho de seja isso que a primavera. gente esteja passando agora, porque ele sofre aquilo também. Ele tenta se matar, ele tá preso num lugar que ele não gosta, é um clima hostil, e a gente também não tá, e talvez isso não seja um sonho de primavera, talvez desfrutar dessa sensação de que tá quase, mesmo que não esteja, mesmo que a gente não saiba o quase. Pode ser mais um ano, pode ser um mês, ninguém sabe. Mas é o desfrutar do gostinho da primavera. Talvez isso é algo que possa brotar, assim, para que a gente veja a luz. Não no fim do túnel, luz mesmo. Exato. É lidar com o ciclo que é real. Lidar de uma forma mais ecológica com o ciclo que é real. E parar de brigar com o ciclo que é maior do que a gente e real. Nossa, show de bola, show de bola. E fica a pergunta para você, ouvinte. Em que etapa da vida você tá? Você tá em que etapa do filme? É no começo do filme, é no meio do filme, é no final? Dói. A etapa é longa e demora, é uma trilha até chegar lá. Pessoal, vocês não acreditam no que aconteceu agora. A gente quase perdeu a gravação, o que, no mínimo, é uma coincidência gigante com o filme. Ou seja, essa conversa nunca ia ter sido, existia, ou a gente podia repetir, ia ser de formas diferentes. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, que a gente não tá nesse feitiço aí. Ufa! E aí a gente vai agora continuar a conversa aqui, vai finalizar ela. Eu queria agradecer muito, muito ao Fernando, não só pela presença, não só por aceitar o convite, mas por me apresentar esse filme que eu realmente nunca tinha visto. Marmota pra mim era só quando minha mãe olhava pra mim e falava: "Que marmota é essa aí?" Não sabia nem que era um bicho, descobri hoje. Mas assim, puta, que filmão, gostei pra caramba. É um filme que realmente falou comigo, me passou de verdade uma mensagem. Não foi aquele filme que a gente assiste, acha legalzinho, coisa e tal. E foi legal pra caramba voltar a trocar ideia com você. Saudade de você, de verdade. Saudade de comer um pastel de frango lá perto da PUC. E gostei muito, gostei muito. Você que está assistindo até o final, muito obrigado pela presença. Já deixa o like e acho que a gente pode deixar, né, Gabriel, a nossa tradicional frase final com o nosso convidado. O que você acha? Com certeza a gente vai deixar a frase final com o Fernando, com certeza. E eu gostaria de agradecer muito, Fernando, pela participação no podcast, mas mais do que isso, por ter entrado nas nossas vidas de verdade. Você fez uma parte muito importante no Instituto e, pessoalmente, a gente passou por muita coisa junto. Pode ter sido, assim, um tempo que não é uma vida inteira, mas foram
Foram tempos muito intensos, a gente fez muita coisa dentro do Instituto, fora do Instituto, como a gente brinca aí, trabalho de campo pesado. E então, obrigado, Fernando, por tudo aí, por estar participando hoje com a gente. E espero que em breve a gente possa dar esse looping aí e comer um pastelzinho na PUC. Fica à vontade agora, Fernando. Agora é uma reflexão final livre, tipo, sabe quando a professora dava um papel e falava desenho livre? Gente, eu acho que o filme, pra mim, ele vem do convite de vocês, na verdade, para gravar isso, é muito especial, porque são dias que eu gostaria de ter vivido de novo. Eu acho que, assim, eu acho que isso que é o essencial de uma alegria, ou de uma felicidade. É um instante de tempo que a gente gostaria de viver, que durasse mais. Né? Um instante de tempo que a gente gostaria que durasse mais. E ter trabalhado com vocês, ter sido aluno do Instituto, para mim, é exatamente isso. Foi um instante feliz. Foi um instante que eu gostaria que tivesse durado pelo menos um pouco mais. Mas como o filme mostra, nem tudo na vida dá essa abertura pra gente. Às vezes a gente não sabe quando acaba. Então, assim, antes de mais nada, o meu muito obrigado pelo convite. Muito obrigado também por vocês e o Instituto como um todo ter entrado na minha vida. Me mudou para sempre. Penso de uma maneira muito diferente agora, graças a tudo que a gente viveu junto, dentro e fora, no trabalho de campo e no trabalho interno. Mas eu acho que também, por outro lado, assim, o recado é que a gente viva, né? Se não houvesse amanhã, não é isso. Mas viva como se o momento fosse hoje. Hoje é agora, o que a gente tem. E eu acho que, assim, tudo se juntando me traz essa mensagem. Obrigado de verdade pelo convite, gente. Foi um prazer enorme. É isso aí, tamo junto. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu!